Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Nós vamos falar de um assunto que ele parece, diga comigo assim, parece que ele não tem nada a ver com você. Olhe para o irmão que está ao seu lado, você já vai ser profeta, e fala assim, parece que não tem nada a ver com você, mas pode ter. Olhe para outra pessoa e diga, parece que não tem nada a ver com você, mas pode ter. Pode ser que tenha. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre idolatria. Amém? Quero falar sobre os efeitos da idolatria, sobre o que a idolatria ela pode fazer nas nossas vidas. Era para eu ter ministrado já esse tema há algum tempo, e eu me ative a esperar, sabe? E assim, eu creio que Deus, ele chegou um tempo que vai ser importante para nós podermos aprender a respeito de como que a idolatria ela está se achegando à igreja dos crentes. Vocês acham que nós somos idólatras, sim ou não? Sim? Nós somos idólatras? Então precisa converter todo mundo, vamos começar fazendo um apelo. Não deveria ser, sim ou não? Nós deveríamos ser as pessoas que proclamássemos a libertação e não fôssemos amarrados à idolatria. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da idolatria? Presta atenção, queridos, eu queria que você prestasse atenção em mim. Esse tema, esse assunto que eu vou tratar, ele não é um assunto que de repente, eu sei que você é crente, que você não é idólatra daqueles contumaz, que vê o crucifixo, que vê aquelas outras coisas, mas esse é um assunto muito espiritual, irmão. E dentro disso podem haver chaves que podem destravar a tua vida. Então eu gostaria de pedir para você, não venha mais no banheiro, não deixe criança andar na igreja. Se quiser ligar o ventilador, ligue o ventilador, ligue o ar-condicionado para topar aí no gelo, aí para ninguém precisar não ter, mas não se movimente, não converse com ninguém do lado, tá bom? A não ser que seja muito, muito, muito necessário, mas se atente àquilo que Deus ele quer falar com você, porque eu creio que existem chaves. Mateus capítulo 16, versículo 19, está escrito assim, dá-te as chaves do reino dos céus. Tudo que dois de vós ligados na terra será ligado no céu. Então existem chaves sobre o reino dos céus que nos abençoam, que abrem portas para nós, ou que fecham, não é? Que travam portas. Eu quero começar lendo um texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 11. Hebreus capítulo 5, versículo de número 11. Meu instrumento de leitura já foi confiscado? Não, pode deixar. O iPad você vai usar ou não? Não, pode usar, eu vou ficar, era para mim mudando aqui, mas o Marcos muda ali para mim. Se quiser apagar essa aqui, Marcos, por favor. Está escrito assim, olha só o que o autor, a carta dos Hebreus, ele escreve. Algumas pessoas dentro da teologia dizem que a carta aos Hebreus, ela pode ser uma carta designada ao apóstolo Paulo por conta de literatura. Eles fazem um comparativo dizendo assim, a carta aos Hebreus, ele apesar de não ter o autor definido, ele pode ser do apóstolo Paulo por conta de literatura, de comparação, de palavras, tal. Mas nós cremos que a carta aos Hebreus, ela não é apenas do apóstolo Paulo por conta de comparação de literatura, mas por conta da profundidade da explanação bíblica a respeito do conteúdo que ele fala a respeito de principados e potestades. Porque ele é o único dos apóstolos que conseguiu ter essa visão poderosa a respeito de principados, potestades, tronos, dominadores. Hoje nós estávamos fazendo nosso culto doméstico e a pastora trouxe o livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, falando sobre a armadura. E lá ele fala sobre principados, potestades, né? Então tudo isso são dominações espirituais. Nós vivemos uma guerra muito descomum, não é? Descomunal, uma guerra onde você não consegue saber com quem que você está brigando. Então quando você pega, por exemplo, se você estiver andando com o Nassif está andando com você, de repente alguém vai tentar assaltar você. Tomara que não, né? Que você ande com ele, não tenha mais essa encrenca, mas você vai estar protegido. Por quê? Porque o Nassif, ele é polícia. E ele sabe atirar, não é? Mas ele consegue atirar no que ele não vê?
Alguém já assistiu aquele filme Homem Invisível? Já assistiram? Dá para acertar o Homem Invisível, Nassif? Não dá. Por quê? Porque você precisa ver. Então, o mundo espiritual, ele funciona muito mais do que o mundo que nós estamos vivendo. E ele funciona através de som, ele funciona através da fala. Eu fiz uma vez aqui, eu queria convidar o Nassif e o Roberto aqui, por gentileza. Vem para cá os dois para frente. Eu não sei se vai dar certo o que eu vou fazer. Procura para mim aí, Marcos. É apresentar armas do exército com toque de trombeta. Vou arrumar 2 armas aqui para eles. Calma aí. Vou sair aqui, não ri. Ó, faz tempo, mas vamos ver se lembra. Vamos ver. Uma para cada. Esse aqui é um fuzil automático pesado, é um FAP. Venha para cá os dois. Ou a gente podia chamar... vou chamar o Rogério e o Elton também, por favor, vem para cá os dois. Agora eu vou dar uma moral para você, Nassif. Vem, o Elton, para cá, você e o Rogério. Fica aqui os dois aqui, vou pegar mais 2. Hã? Não, por isso que eles vão, porque não serviram. Fica os dois aí. Vem, o Elton, vem, Rogério. Ó, aqui é a arma de vocês, prestem atenção nisso. Vocês já arrumou aí, Marcão? Se dividam aí no altar aqui, vamos ver. Calma aí. Fiquem aqui com as armas, aqui é o fuzil deles, certo? Todo mundo, o Elton. Já ia tomar um tiro debaixo do sovaco. Pronto? Então, ó, vocês não vão olhar para eles, beleza? Entendam o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele se move através de sons. Ele se move através do que nós comunicamos, certo? Vai lá, ô Marcos. Tem outro? Acabou? Então vamos aplaudir eles. Obrigado. Hã? Aplaude os dois aqui, né, meu irmão? Mas vocês entenderam, presta atenção. Vamos voltar para cá. Parecia engraçado. Não pareceu engraçado? Mas não tem graça. O mundo espiritual é assim. Por que o Roberto e o Nassif conseguiram entender o comando que o Elton e o Rogério não conseguiam? Porque eles não tinham familiaridade com aquilo que estava sendo apresentado. E quando você não tem familiaridade com aquilo que está te sendo apresentado, quando o céu quer comunicar com você e você não consegue entender o que o céu está falando com você, quem tem o ouvido perceptível a entender, ele vai fazer o comando, não é? Então você vê, o Roberto serviu o exército quanto tempo atrás? 40 anos. 40 com 18, 30 anos. Quantos anos, Betão? Quantos anos? Quantos? 40, eu disse isso. Quantos anos, Nassif? 25 anos atrás. Mas não esquece, quantos anos faz que você serviu o exército? Ah, não. Quantos anos que você serviu? Nenhum. Olha lá a diferença. Então, quando você pega, presta atenção. Quando você olha para o mundo espiritual, para a maneira que Deus ele quer comunicar, vocês viram que até tentando imitar aquilo que para os dois era muito fácil, porque eles estavam aqui com a arma aqui. Daqui a pouco tocou, eles colocaram aqui, subiram para cá. Daqui a pouco colocaram para frente, colocaram a mão aqui assim, ficaram assim e tal. Mas um segurou aqui assim, o outro segurou assim. Não tinha conexão. Por quê? Porque não sabia o que estava fazendo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, presta atenção. A esse respeito da nossa fé, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porque vos tem tornado tardios em ouvir.
O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão se tornando tardios em ouvir. Versículo 12. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou ao tempo em que vocês estão servindo ao Senhor, que não deveriam estar mais praticando as coisas que vocês praticavam, fazendo as coisas que vocês fazem, pois com efeito, quando devieis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Ensinar de novo é reaprender, não é? É você falar a mesma coisa, não é uma coisa diferente. Ensinar de novo é a mesma coisa. Quais são os princípios elementares, básicos dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. É como se Deus estivesse olhando o apóstolo, gerando no coração do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo olhando para a igreja, dizendo assim, gente, vocês tinham que estar muito mais avançados, vocês tinham que ter evoluído, vocês já tinham que estar pulando no mistério, tinha que estar tendo revelação, tendo profundidade com a escritura, tendo profundidade com a oração. A tua oração não pode ser uma oração rasa, a tua leitura não pode ser uma leitura simples, tem que ser uma leitura profunda. Mas agora vocês estão de novo precisando, como quem te dá leite, não alimento sólido. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, dá para você levar a Radassa para comer um taco mexicano? Não dá, porque tem pimenta, diga comigo, pimenta. Então não é todo mundo que está apropriado a comer uma comida pimentada, não é? A pessoa vai preferir o quê? Comer um McDonald's, né? A Radassa já não é mais um Big Mac, mais um Double X, né? Sei lá. Qual? O lanche do B. Um dia nós levamos a Radassa com a gente numa hamburgueria, né, em Osasco, uma hamburgueria bem legal, bem bacana. Aí, um hambúrguer do tamanho dessa taça, assim, grande. Aí, Radassa, você está gostando? A gente crendo que ela ia falar assim, nossa, pastor, que lugar lindo e tal. Eu prefiro o hambúrguer do B. Eu falei, quem de acha é B? O que tem um trailer na rua da casa dela. Eu falei, Radassa, ela é mais barato lá, podia ter avisado, né? Então, é criança. Então, criança pensa no quê? Em coisa de criança. Diga comigo, criança. Pensa em coisa de criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Diga assim, para mim. Não, diga, para mim. Para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades, não é faculdade intelectual, não é a faculdade exercitada para discernir somente bem e mal, não. Ele está falando de você ter contato com o mundo espiritual, de você desenvolver aquilo que é do Espírito. E ele fala assim, para que você possa discernir não somente bem, mas também o que é mal. E bem e mal não se fala de humanidade, se fala daquilo que você não vê, se fala daquilo que é invisível, se fala daquilo que é espiritual. Deuteronômio capítulo 4, Marcos, vamos ler. Eu quero ler com você bastante texto hoje, para que a gente possa compreender e caminhar aqui dentro desse pensamento. Deuteronômio capítulo de número 4, verso 1 diz assim: agora pois ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Então, quando Deus, é o próprio Deus falando com Moisés, ele está falando assim, eu estou te dando um estatuto. Para que serve um estatuto? Cadê o doutor? Para que serve o estatuto? Para seguir, para regularizar uma instituição, não é? Então a igreja tem um estatuto? Tem. A igreja tem o Instituto do Beto, tem um estatuto? Tem. Esse estatuto, ele serve para organizar, para saber o funcionamento, como é que é. Exatamente o que Deus está dizendo para Moisés. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos que eu vos ensino para os cumprides, para que vivais e entreis a possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais os dá. Olha só, se você não ouvir o estatuto e não guardar o juízo que o Senhor te ensina para cumprir, você não vai o quê? Você não vai viver e nem vai entrar. Olha os verbos que ele utiliza: viva, verbo, possua a terra que o Senhor Deus de vossos pais
vos dá. Então é algo que o Senhor já entregou na mão de cada um de nós, amém? Mas nós precisamos tomar conta. Verso 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que o Senhor, perante os olhos do povo, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia. Diga comigo, sábia e inteligente. Sabedoria é diferente de inteligência, não é sinônimo. São palavras que não são iguais, são contrárias. Sabedoria é você saber que tomate é fruta, inteligência é você não usar um tomate numa salada de fruta. Sabedoria e inteligência é diferente, amém? Versículo 7: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Olha só o que Deus começa a dizer: guarda a ti mesmo. Timóteo vai falar a respeito disso também. Guarda a ti mesmo e guarda bem. Guarda bem, ó. Quando ele fala guarda a ti mesmo, ele não utiliza a palavra bem, mas quando ele vai falar da alma, ele guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, se não apartares do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estive perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegaste-vos aos pés do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele, o Senhor, a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos. Vocês viram quantas vezes que Deus fala sobre estatutos e juízos, para quê? Para fixar, para você entender que a tua vida ela tem que ser direcionada através de estatuto e juízo, estatuto e juízo, estatuto e juízo. É isso que ele está dizendo, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Então eles estão vindo de um lugar e eles vão entrar numa terra que eles vão lutar, mas eles vão possuir. A terra é dele, amém? Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e não façais imagem alguma esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê culto àqueles
coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Amém? Acho que até aqui, e aqui a gente vai caminhando para um outro lugar. Existe um livro chamado Cidade Antiga, que eu li na época da faculdade. Esse livro é um livro muito legal para quem quer conhecer um pouco sobre a história, não é? Sobre como que surgiu a idolatria, como que as coisas, eles cultuavam o fogo. Vocês chegaram a ler? Chegou, né, Nassif? Beto também chegou a ler. Eles faziam culto com o fogo, e a idolatria começa com os mortos. Então, eles cultuam os mortos, eles deixam um fogo que nunca pode apagar. Levíticos fala disso, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, não é? Então, eles pegam partes daquilo que o Senhor ensina e transformam em uma mentira, diga comigo, sofisma. Diga comigo, sofisma. O sofisma é uma mentira transvertida de verdade. É aquilo que parece que é, mas não é, não é? Tem orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco, pé de porco, mas não é porco. Pergunta para mim, é o quê? É feijoada. Tem tudo do porco, mas não é o porco. Entendeu? É um sofisma. Você fala assim, é um porco? Não é um porco, é uma feijoada. Então a pessoa, o diabo, ele sempre vai tentar, de alguma forma, trazer algumas situações onde a pessoa, ela entenda, ou ele implante a mentira dele dentro dos nossos corações. E aí nós começamos a se tornar, ou começamos a nos tornar idólatras com aquilo que praticamos. Por exemplo, se eu for na tua casa, provavelmente eu não acho um crucifixo com um Jesus pendurado na cruz do Calvário, sim ou não? Pelo menos eu espero que eu não ache. Se eu for na tua casa, eu não vou achar um altar com nenhum santo lá e você acendendo vela para ele, sim ou não? Sim, não vai achar, pastor. Por quê? Porque eu sou crente, digo, eu sou crente. Mas nós estamos entrando numa era de idolatria. O diabo está fazendo com que nós nos tornemos idólatras de alguma forma. Ele faz com que você... O que é a idolatria? Por que Deus odeia a idolatria? Porque a idolatria não é outra coisa a consultar mortos, a consultar demônios. Você consulta um santo do passado. Quem era? Um humano que morreu e a pessoa está fazendo uma consulta com o morto. Deus gosta disso? Não. Lá em Samuel, quando Saul estava em aperto, já havia sido rejeitado, ele vai consultar a pitonisa lá de uma cidade, e quando ela chega naquela cidade, acho que é 1º ou 2 Samuel 28, ele vai chegar no lugar e ele vai fazer uma consulta, e a Bíblia vai dizer assim, que aquela mulher, ela começa a invocar, e de repente sobe do chão uma figura como que, não está dizendo que é, como que a de um homem ancião, assim, ela começa a descrever, e quando ela começa a descrever, o Saul, ele olha e fala assim, é Samuel. Ah, mas ele descreveu como é que ele ia morrer, porque ele já estava na desobediência, e o diabo só falou a sentença que já tinha proclamado contra a vida dele. Não tem nenhum mistério, não tem nada de oculto nisso. Quando você lê o livro de Isaías, vamos lá, livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo 21, diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor Deus, dizendo para os ídolos: alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó, trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-vos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, fazer bem e fazer mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois, olha o que Deus fala da idolatria, das imagens. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Olha o que o Senhor fala a respeito da idolatria, que é a abominação quem escolhe a idolatria. Do norte suscito um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados com lodo e com moleiro barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo. Não há
quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça essas palavras. Eu sou o primeiro que disse a Sião, ei-lo aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém mesmo entre eles há conselheiro, e a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, e as obras das suas mãos coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento a vácuo. Então, Deus sempre tratou a idolatria como uma forma de mostrar para nós que quando nós sofremos alguns ataques, e aqui eu acredito que todos, 100% dos que estamos aqui, viemos de família idólatra, sim ou não? Eu vim de família idólatra, quem mais veio? Levanta sua mão para eu conhecer. A maioria das pessoas que vieram da idolatria, essas pessoas têm problemas com promiscuidade. Mesmo que elas estão na igreja, mesmo que elas estão buscando ao Senhor, tem problema com pornografia, problema com masturbação, problema com adultério, problema com fornicação, problema com um monte de coisa. Por quê? Porque a idolatria, ela tem um espírito por trás dela, que traz sobre a vida das pessoas um espírito de prostituição. E as pessoas, elas estão achando comum. Eu não sei se vocês já viram no Instagram um novo aplicativo agora que eles criaram, que você coloca a sua foto e a foto de um parente teu que morreu, teu pai, tua mãe. Aí a pessoa vem andando de uma escadinha, vem lá, abraça você e agarra assim. Não é bonitinho, não é legal aquilo ali, né? Você olha assim. Eu até me emocionei no dia que vi, mas quando eu comecei a olhar, eu falei assim, isso é coisa do Satanás, é coisa do diabo, para enganar o povo da igreja, que deve ter de crente entrando nesses aplicativos aí para ganhar abraço de pai e de mãe, porque sente remorso no coração, porque não foi um bom filho, porque não zelou pela vida do pai, não zelou pela vida da mãe, e agora na morte, meu irmão, quer ficar sentindo abraço de pai e de mãe. Querido, eu quero dizer uma coisa, isso é idolatria, é consulta a mortos. Você está abrindo portais espirituais para que demônios possam atuar na sua vida e travar a tua vida de uma forma que você não vai nem olhar e falar assim, meu Deus, não sei por que está acontecendo isso tudo, simplesmente por conta disso, porque as pessoas estão começando a viver um tempo onde elas não guerreiam mais as guerras do Senhor, mas elas estão vivendo um tempo onde elas querem guerrear e sentir alegria na sua carne, prazer na sua carne. Eu não sei se você reparou ou não, mas esse lugar que nós estamos é muito abençoado. É um lugar maravilhoso, uma praça imensa, estacionamento, muito diferente de onde nós estávamos antes, né? Que também era abençoado, mas aqui é maravilhoso. Mas aqui nessa praça, por exemplo, nós já tivemos já umas 2 ocorrências de trabalho de feitiçaria que foram feitos nesse lugar. E nós não guerreamos pelos nossos filhos que brincam naquele lugar. A gente larga o nosso filho para brincar lá, mas as trevas não estão brincando. Você entende isso? Nós temos que ser crentes. Diga assim, crente. Crente não é brincadeira, meu irmão. Crente é você orar, é você descer na oração, você guerrear, falar assim, Senhor, se existe algo em mim, eu quero que o Senhor faça mudar na minha vida. Davi falou, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e se houver um caminho mau, tira de mim. Por quê? Porque eu não posso alimentar a idolatria, para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Deus odeia a idolatria, mas ele ama o idólatra, e ele quer que o idólatra se converta. E às vezes a pessoa vai olhar e falar assim, não, mas eu não sou idólatra, eu sou uma pessoa que pastor, o senhor não faz ideia. Eu faço ideia, eu sei do que eu estou te falando, meu irmão, eu faço ideia. Hoje em dia nós temos visto pessoas dentro das igrejas, não é? Uma vez eu perguntei até para a pastora Tânia, porque eu falei assim, pastora, o que é que a senhora acha dos crentes que usam crucifixo, né? Só o crucifixo vazio. Ela falou assim, olha, vamos pensar juridicamente sobre o assunto? Eu falei, vamos. E ela falou assim para mim assim, a cruz foi o quê? Eu falei, o instrumento de morte. Foi o quê? A arma que foi usada para matar o Cristo, não é? Ele é. Falou, imagina que você pegue um revólver, um 38, que matou o filho de um cara, aí você desmunicia ele, coloca ele no peito e fica andando com ele assim. Quando o pai do menino vê, como é que ele vai sentir? Eu falei, vai sentir raiva. Ele falou, pois é assim que Deus talvez enxergue os crentes, entende? E aí nós andamos com um crucifixo vazio para representar que ele ressuscitou, mas na verdade nós estamos mostrando a cruz que matou o Cristo.
A cruz que derrubou Cristo, a cruz que não conseguiu segurá-lo, porque ele ressuscitou, amém? Ele é vivo, ele é forte, ele é poderoso. A cruz não pode segurar, mas eu ando no meu peito como crente, com uma cruz simbolizando aonde que ele morreu. E é idolatria, queridos, eu tenho que ter muito cuidado. O diabo tem dois primos, diga comigo, dois primos. Não, diga com fé, o diabo tem dois primos. Pergunta para mim, qual é, pastor? Ele é o que é que tem e o nada a ver. É os dois. Desgramados os dois. Você começa a falar, você começa a ensinar, aí um olha para o outro, cutuca assim e fala, nada a ver. O que é que tem? Ih, pastor sabe de nada. E isso a idolatria vai entrando, entende? A idolatria vai entrando, a idolatria vai entrando. E as pessoas vão se habituando. Por quê? É confortável, querido, para um idólatra, para uma pessoa que veio da idolatria, continuar praticando a mesma coisa e ela não ser confrontada no caráter dela. É muito gostoso a pessoa vir para a igreja, ouvir uma palavra, que ela vai ser alimentada, que Deus vai trazer uma transformação para a vida dela, e que nada vai dar tudo certo, ela sai daqui, está tudo certo, porque está tudo acontecendo. Por que o conserto aconteceu com o Roberto? Porque ele fez um conserto com o Senhor. Até o diabetes dele mudou. Ele falou assim, eu estava medindo 300, 200 e tanto, na campanha eu fui fazer, está muito alto, Maria, ou não? Está alta a diabetes dele ou não? Está baixa? Baixou? Por quê? Fez o propósito. Não é? Diminuiu a alimentação, mudou, chegou a ter quanto? 90 e pouco? 95, de 300 para 95. É Deus agindo ou não é Deus agindo? Porque qual que estava sendo o ídolo do Roberto? Quem pode me dar um palpite? Qual que era o ídolo dele? Não, a comida de forma geral. Entende? Então tem gente que está idolatrando a comida, que está comendo, que não sacia nunca de comer. Come, fala assim, meu Deus do céu, eu estou ansioso. A ansiedade, não é ansiedade, não é idolatria. Por aquilo que você não consegue, por aquilo que você gosta. Não perdoar uma pessoa, idolatria. Porque idolatria é você pensar em uma coisa mais do que você está pensando em Deus. Qualquer coisa que tire a sua atenção de Deus, tire a sua paz, que você olhe para aquilo e você fale assim, esse negócio aqui, meu Deus, eu não vou perdoar o Rogério, porque ele e o Elton pintaram a igreja melhor do que eu e Nassif, não vou perdoar, né? Aí nós vamos ficar lá olhando, vou ficar guardando isso no meu coração, não, eu vou falar assim, não, estão perdoados. Da próxima vez que tiver pintura, a gente vai convidar quem, Nassif? Os dois, porque a gente tem folga. Eu vou ficar olhando e vou ficar falando assim, vou ficar com raiva dos dois, não, fala assim, não, gente, eu preciso entender o que Deus ele quer fazer na minha vida. Entende? Olha só, segue o texto de Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 20. Olha o que ele fala. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que nem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aqueles tempos anunciou? Porventura não fiz eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. E a pessoa... Versículo 16, Marcos, olha só o que diz. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma em ignomia os que fabricam ídolos. Então a Bíblia ela é toda recheada disso. Por quê? Porque existe um espírito de promiscuidade. E aí eu abro uma brecha pequena, porque é um crucifixo só, pastor. Eu atendi um dia uma mulher, essa mulher... Ela era uma fazendeira, ela é ainda talvez, acho, uma procuradora de um dos estados do Brasil. E aí, na conversa dela, do processo de mapeamento dela, eu conversando com ela,
Falei assim para ela, assim, a senhora é idólatra? Ela falou assim, sou. Eu tenho um altar lá na minha fazenda, tal. Eu falei, como é que é? Ela falou, um altar mais ou menos de 1 metro, assim, de altura, tal. Eu falei assim, olha, é importante que a senhora jogue fora. Ela falou assim, mas você sabe o que você está me pedindo? Eu falei, isso aí, pega o altar de 1 metro e joga fora. Ela falou, meu altar é de ouro maciço. E aí? O que ela tem que fazer? Joga fora ou não? Joga ou não joga? Mas é ouro, pastor, não pode derreter e vender? Não, tem que jogar fora e amaldiçoar. Mas e quem achar? Problema de quem achar. Entende? Nós não podemos nos ater. Ganhei um pigentinho, pastor, de ouro, da época da minha avó, está guardado lá em casa lá. Sabe, uma correntinha com o nome da santa lá, está guardado, porque é ouro, eu vou fazer o quê? Joga fora. E a Bíblia diz, dê ordem aos espíritos para que saiam de dentro da tua casa. Sabe por quê? Livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 12. Olha só o que está escrito. Oséias 4, 12. Eu vou citando aqui, você vai pondo aí, Marcos. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Então, uma pessoa que está envolvida com a idolatria, os santos daquele lugar podem dar resposta? Lógico que pode, está escrito. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, o seu ídolo, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo, abandonaram o seu Deus. Então, o que tem atrás de uma imagem de escultura? Um espírito de prostituição. Pode ir para o 13. Sacrificam sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do chopo, dos terebintos, porque a sua sombra é boa. Por isso, por conta da idolatria, as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Então, se a filha não se prostituir, o filho vai tomar gaia por conta da idolatria. Entende? Vai ser por conta que está lá o trem da idolatria, a pessoa acha que é normal. Nada tem nada a ver, tem tudo a ver, tudo nada a ver. Primo do que é que tem? Diga comigo, nada a ver. É primo do diabo. E primo do que é que tem? É isso. Então a pessoa muitas vezes ela está vivendo dentro da idolatria, ela não consegue imaginar. A falta de perdão é idolatria. A pessoa que idolatra, ela pode ter várias consequências, como nem mesmo engravidar. Oséias capítulo 9, versículo 10. Vamos ver o que está escrito. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram a Baal Peor. Baal é uma estrutura que o povo de Israel adorava. Foram-se a Baal Peor e consagraram a vergonhosa idolatria. Olha como é que Deus chama a idolatria. Isso aqui está nessa Bíblia que nós estamos lendo. Se você pegar uma Bíblia Ave Maria, vai estar escrito igual. Se você pegar uma Bíblia CNBB, vai estar escrito igual, que é a Bíblia dos bispos do Brasil, vai estar escrito igual. É a mesma coisa. A vergonhosa idolatria se tornaram abomináveis como aquilo a que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará. Como ave, não haverá nascimento, falta de nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham criar seus filhos, eu os privareis dele. Ainda que o filho venha nascer, venha crescer, em algum momento Deus, o vingador de sangue, o demônio, ele pode pegar a pessoa e matar o filho da pessoa. Em algum tempo, em alguma das gerações, aí a pessoa olha e fala assim, não sei porque que meu filho morreu. São várias as hipóteses, pode ter um adultério, pode ter a idolatria, para que nenhum, ai deles quando eu me apartar deles. Vai lá, Marcos, próximo. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes dará? Dá-lhe um ventre estéril e seio seco. Põe o último versículo, Marcos, para ver, por favor. O meu Deus, o antes, 16. Ferido está Efraim, secaram as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos, eu os matarei, os mais queridos do seu ventre. Fruto da idolatria. Então, quando nós abrimos exceções, quando nós abrimos em direito, a pessoa que não conhece o direito, quando ela pega uma falha, não é, um espaçamento entre leis, como é que eles dizem isso? Eles falam que é uma brecha na lei, não é? Tem uma brecha na lei.
Mas o advogado, ele diz que existe o quê? Uma lacuna no direito, né? Existe uma lacuna, um espaçamento. Mas para quem não conhece de direito, diz que tem uma brecha. Brecha é o quê? Um espaço. Mas o advogado fala o quê? Existe uma lacuna. É isso que Deus está dizendo. Que as pessoas estão abrindo brechas, abrindo lacunas dentro da questão da idolatria, voltando aos primórdios. E porque elas não têm na sua casa um santo, porque elas não têm na sua casa uma imagem de escultura, elas estão negligenciando princípios eternos. Existe uma Constituição Federal no Brasil, que é a CF, diga comigo, Constituição Federal Brasileira. Diga, no céu, existe também uma Constituição Federal, que é a CFC, Constituição Federal do Céu. E ali existem leis pétreas. As leis pétreas são leis pedras, as leis que Moisés colocou, imutáveis, que não pode ser alterado o artigo 5º em algum momento. Para modificar o artigo 5º tem que fazer o quê? Desfazer a Constituição inteira. Tem que refazer a Constituição, não pode alterar. Os caras fazem emendas, né? Acrescentam uma coisa, mas não pode mudar. Tem coisa que é imutável. A lei de Deus é exatamente assim, queridos. Nós não podemos negociar princípio. Eu fui levar o Samuel no médico dele lá em Minas Gerais. E aí nós estávamos conversando e o médico falou assim: olha, eu aprendi uma coisa com o pastor Fabiano, doutor Luiz Fernando, o homem que tem mais título do que o Corinthians. Diga amém. É mais fácil que tu ter mais título que o Corinthians, né, meu irmão? Esse cara, ele é corintiano, ganhou uma camisa do Yuri Alberto, estava lá, né? Até fiz uma chamada, eu nem lembro com quem é, com um rapaz, outro rapaz de Minas lá. Eu falei assim, ó, coisa feia esse negócio aí, camisa de Yuri Alberto aqui. Vou tomar um café com ele, porque é isso, né? Mas imagina a seguinte coisa: nós não podemos de forma alguma alterar aquilo que não pode ser alterado. Quando nós chegamos lá, esse médico falou assim para a Cris, falou assim: olha, eu aprendi uma coisa com o pastor Fabiano, que existem coisas que elas não podem se mudar, não se mexe em princípio. O Samuel precisa fazer RPG e ele precisa fazer natação. Esses dois, para ele, até tal tempo, é inegociável, é princípio para ele melhorar. Porque o Samuel tinha uma diferença no quadril, a perna dele estava uma maior que a outra. Então ele andava, ele estava andando meio assim, né? Agora ele já está andando normal, já está. Por quê? Está esticando as pernas dele, está voltando para o lugar. O quadril dele está voltando para o lugar. Por quê? Porque nós não estamos negociando princípio. E quando você negocia princípio, ao invés de você andar reto, com postura, você começa a andar todo torto, todo esquartejado, parecendo o cadeirudo da Tieta que tinha, não lembro se era, mas era mais ou menos assim, entende? Então a pessoa, ela começa a andar toda torta, por quê? Porque ela está negociando princípio. Princípio não se negocia. Quando você faz um conceito que você fala assim: Deus, não negocio mais princípio, vai na minha frente. O que Deus fala? Eu só estava esperando isso, sofreu um ano inteiro à toa. Ah, eu só queria isso. Aí, puf, vai lá, o negócio começa a dar certo. Deus começa a movimentar a tua vida. Por quê? Porque você não está negociando princípio. Aí agora nós somos uma igreja que acreditamos em libertação. Quem crê em libertação? Nós somos uma igreja apostólica. Crê nisso, meu irmão? Uma igreja que nós somos para fora, uma igreja que vai falar do evangelho, que vamos conquistar a cidade, vamos ganhar famílias. Agora você acha que nós, trabalhando com família, trabalhando com libertação, que o diabo está contente com você, sim ou não? Não, não é? E agora, se você quiser ficar contente com ele, é problema teu, não tem como separar a amizade, não é? Cada um tem amizade com quem quer, com quem gosta, com quem faz bem. Eu não quero amizade, porque eu sei que ele é falso. Quem gosta de amizade com gente falsa? Tem alguém? Não. Por quê? Gente falsa a gente tem que virar as costas, não dá para você ter amizade, não é? Mas tem gente que gosta de ter amizade com gente falsa. Aí está amigo do diabo. Queridos, é sério demais. Essa praça, nós precisamos, quando você atravessar ela, em algum momento que você andar por ela, que você passe por ela e repreenda, apresenta ela e fala assim: Senhor, essa praça é tua. Nós não aceitamos que o inferno venha nesse lugar acender vela, que o inferno venha fazer trabalho de despacho aqui, porque esse lugar aqui é teu. Quem vai sair daqui são esses demônios, quem vai sair daqui são esses espíritos de trevas, porque o Senhor é o único Deus, pode mandar fogo, faz como o Senhor fez com Elias,
vais descer fogo nesse lugar, mas o Senhor é o Deus desse lugar. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, é me dado por possessão. Agora, por que uma pessoa ela está passando por processo, ela não consegue entender? Porque talvez ela esteja presa à idolatria. Ela esteja, de alguma forma na vida dela, manifestando dons do espírito de que ela vivia lá atrás. Entende? Vivendo de uma forma onde que ela não consegue se libertar dos ídolos dela, querido. E isso é muito sério, é muito forte. Imagina que de repente você comece a adorar outros deuses. Por que Israel sempre perdia as batalhas? Quando você lê Números, capítulo de número 24, o finalzinho do versículo, do capítulo, você vai ver que Balaque, ele fala para Balaão assim: olha, eu quero que você venha e destrua esse povo. E como é que ele vem para destruir o povo? Trabalho de feitiçaria. Ele paga para poder fazer oferenda, ele paga para fazer tudo. Aí ele vai consultar Deus. Deus fala: não vai fazer, porque contra o meu povo não tem trabalho de feitiçaria, não tem ninguém que faça nada, porque eu sou o Senhor desse povo. Aí Balaão, ele olha e fala bem assim: já sei como é que a gente pode pegar. Versículo 25, vai lá. Então Balaão se levantou e se voltou para a sua terra, e Balaque pelo seu caminho. Pode ir, Marcos. Versículo 25, isso. Habitando Israel em Sitim, olha só, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Vai continuando. Ó, estão se prostituindo, olha só na onde. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Tem idolatria? Tem prostituição. Entende? Não é uma coisa comum de você olhar e você falar assim: ah, tem nada a ver. Está escrito, nada a ver. É primo do quê? Do que é que tem. Então a idolatria, ela sempre vai estar ligada a isso. Prostituição. Sempre vai estar ligada com essa coisa. É assim, às vezes você pode até olhar e falar assim: ah, mas eu sou adulto. Eu não masturbo, eu não vejo pornografia, eu não faço nada. Mas você tem filho. E teu filho pode ver, teu filho pode percorrer por esse caminho, porque a porta está aberta. Entende? Querido, o que Jesus mais ele quer é que nós possamos ser livres daquilo que tem aprisionado os nossos corações. Eu não posso olhar de forma alguma e tentar criar alguma coisa, falar assim: ah, isso aqui. Era para eu ter pego minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui em cima aqui da idolatria, que eu gosto de ler. Eu ia ler para você alguns textos, para você poder ver como é que ela é tão cheia de coisas que referenciam, que falam que Deus abomina a idolatria. É a Bíblia que mais tem sobre a idolatria, que mais fala contra. E são as pessoas que menos veem. Salmo 115, Marcos, por gentileza. Olha só o que está escrito. Salmo 115, versículo de número 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Deixa aqui. É como se de repente as pessoas entrassem aqui, alguém da idolatria entrasse aqui e falasse assim: ué, eles estão adorando a Deus? Eles estão servindo a Deus? E a gente: glória a Deus, estamos. Ué, mas onde está o Deus deles? Versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Agora, olha só, tem boca e não fala, não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não podem andar ou não andam, som nenhum sai da sua garganta. Calma aí, segura e volta lá. Até aqui ele está falando assim: ó, tem olho e não vê, ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem garganta e não sai som, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, som algum sai da sua garganta. Aí no versículo de número 8 tem uma maldição decretada por Deus. Versículo 8: tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Por que o idólatra é difícil de você pregar para ele? Porque existe uma maldição sobre a vida dele. E aí você vai falar, meu irmão, você pode falar. Você é idólatra, consulta mortos, consulta demônios, consulta espíritos. Não, eu não sou idólatra, pastor, é idólatra.
primeiro sinal de idolatria na vida de uma pessoa, rebeldia. Diga comigo, rebeldia. Toda pessoa rebelde é uma pessoa que ela tem um lapso, ela tem um pezinho dentro da idolatria. É a pessoa do não concordo, não acho que é assim, eu não acho que é o que é que tem, nada a ver. Ela sempre, queridos, Deus falou comigo isso, que a pessoa que ela veio da idolatria, quando ela tem idolatria no coração, ela não concorda com algumas coisas. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com tudo. Nós não temos que ser alienados, entende? E aceitar tudo. Nós temos que ser seres pensantes. Mas existem coisas que são comuns. Eu sempre digo para a igreja, falei assim, ordem absurda não se cumpre. Não tem como eu chegar e falar assim, agora está liberado orgia na igreja, todo mundo pode fazer o que quer. Aí tem um pouco de gente que talvez, aqui não, né? Mas você vai em outro lugar, a pessoa fala assim, eita, então agora está lá, estou na benção, o pastor liberou, está tudo certo. Pode orgia? Não. Pode fornicar os solteiros agora, aí os solteiros dão uma risadona, eita glória, agora vai acabar o mundo, quero saber de nada, o pastor liberou, pode? Não, porque eu estou liberando uma coisa e a palavra está dizendo outra. Quem é que tem mais validade, eu ou a palavra? Palavra. Então, ordem absurda não se cumpre. Agora, a pessoa que confia ou que faz, é a pessoa igual, meu irmão, se torna igual. Você vai falar, você vai ministrar, você vai falar e a pessoa não vai acreditar. Por quê? Porque existe um espírito na vida dela que faz com que ela não acredite. Você sabia que tem um demônio que chama Zezão da Mata? Já ouviram falar dele? Não? Já contei para você? Vou contar para você então essa história. Cutuca o irmão do seu lado, se ele estiver dormindo, olha, fala assim, presta atenção. Fala assim, é para você agora. Teve um pastor que ele foi para o Amazonas, ele foi orar, e eu vou contar um caso meu de Portugal. Esse pastor foi para o Amazonas orar, e aí quando chegou lá, o cara deitou na hora do culto. Deitou e ficou lá e deitou de roncar. E os caras falaram, rapaz, como é que dorme desse jeito na hora do culto, né? E aí o irmão pegou e falou assim, mas toda hora, na hora de culto, pastor, o cara pode, ele começa o culto, ele dorme. Aí o pastor falou, não é possível, vamos orar por ele. Aí quando for orar, o cara incorporou. Entrou o espírito nele lá. Aí falou assim, como é que é teu nome? Ele, Zezão da Mata. Você faz o quê? Faça ele dormir na hora do culto. Então diga assim, se você dormir na hora do culto, o Zezão da Mata deve estar te rodeando. Aí eu estive em Portugal, em Lisboa, e eu fui atender uma pessoa. Quando eu comecei a atender essa pessoa, era um garoto jovem, e eu comecei a orar por ele, feito o processo de libertação. Daqui a pouco esse menino ele veio deitando assim, vem aqui, Rogério, por favor. Não é o caso do Rogério, tem nada a ver com o Rogério. Mas só para você entender, eu comecei a orar por ele assim, e de repente esse cara começou a vir assim, ó, ele vinha assim, vira assim a cabeça assim, e ele encostou assim a cabeça assim. Imagina você orando por libertação e o cara fazer isso aqui. Eu falei, que diacho é isso, né? E o cara tá assim, eu em nome de Jesus, sai. Aí o pastor Felipe estava do outro lado e eu saí assim, fica assim. Eu saí assim, falei assim, meu, não é possível. Aí eu saí de perto e ele ficou assim, mas ele estava mais inclinado assim ainda, né? Eu falei, vai cair. E ele ficou bem assim, e ficou. Eu falei, rapaz, que negócio é esse? Eu, nome de Jesus, vamos, fala teu nome. Aí ele, preguiça. Parece brincadeira, não parece? Senhor, em nome de Jesus, eu revisto o Rogério com toda a armadura de Deus, dou ordem para que todo espírito de preguiça, em nome de Jesus, saia. Imagina a seguinte coisa, às vezes a gente pensa que o que eu estou contando para vocês aqui é uma brincadeira, eu não ia brincar com coisa séria não, meu irmão. Eu não ia ficar aqui falando do altar uma coisa, lógico que a gente às vezes brinca, mas isso aqui não é brincadeira não. O menino incorporou um espírito lá, na hora que ele estava incorporado, eu falei, como é teu nome? Preguiça. Eu falei, preguiça? Faz o quê? Bota preguiça. Entende? Então às vezes a pessoa ela vem para o culto, ela tá sofrendo algum ataque, ela está com sono, não sente sono em casa, sai da igreja, ela vai ficar lá, WhatsApp, Instagram, vai falar, vai conversar, vai ver um monte de coisa, mas chega na igreja dá sono, chega na igreja está cansada, chega na igreja ela não consegue ter o cognitivo dela, a atenção dela voltada àquilo o que o pastor está dizendo, não consegui entender nada do que o pastor disse.
Salmo 115, 8. Tornem-se iguais aos ídolos os que nele confiam e aqueles que os fazem. Ah, mas eu não confio mais, mas talvez na sua vida em algum momento esteja ligado a algum espírito de idolatria que esteja causando isso em você. A pessoa às vezes nasce dentro da igreja, querido, não consegue explicar o porquê que ela tem envolvimento com a pornografia. E não consegue sair desse mundo nojento, miserável. Ontem nós tivemos aqui um curso, na verdade começou na sexta-feira, a Damares ministrou ontem, no último momento, no último horário, e a senadora Damares, e aí ela começou a falar que ela passou um tempo lá, no cofre do Senado, no cofre do palácio lá da Alvorada, em algum lugar por lá, assistindo vídeos de pedófilos. Ela falou assim: eu nunca pensei que com 61 anos de idade na minha vida, sendo pastora, eu assistiria tanta pornografia na minha vida como eu assisti. Ela falou: era pornografia tão nojenta, que até o povo do PSOL, o povo que era acostumado a ser contra essas coisas, estavam chorando. Eu tinha que parar o que eu estava fazendo para poder consolar o povo. Você faz ideia do que é isso? É o quê? É a idolatria. E as pessoas, elas estão achando, querido, que não, pastor, nada a ver. Quer que tem? Querido, tem a ver. Deus te chamou para você ser crente. Ser crente é ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. É não aceitar essa vida que o inimigo está tentando fazer com você, de achar que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo... Não, meu irmão. Deus, Ele está procurando guerreiros, homens e mulheres, de frente para poder lutar as guerras, porque os dias estão se findando, Jesus está voltando, e Deus quer transformar a tua vida, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Agora eu preciso, de fato, abrir o meu coração e confessar. Porque se eu não confessar, se eu não entregar a minha vida para Jesus, eu vou achar que tudo normal. Vou andar com 38 no peito. E vou achar que está tudo certo. Ah, mas é uma cruz sem nada. Sabe como é que funciona a igreja católica? Jesus nasce no dia 25 de dezembro. Dia do nascimento. Morre na Páscoa. Renasce na Páscoa, no último dia. Em junho tem o dia do quê? Corpus Christi. Ele nasce, morre, ressuscita e em junho está morto de novo. O Jesus da idolatria não é o Jesus dos crentes. Não é o mesmo Jesus, ele continua morto. E as pessoas acham que é tudo normal, que está tudo certo. Consegue entender, querida, a gravidade do que é a idolatria, a cegueira que a idolatria ela faz na vida de uma pessoa? Ela faz com que a pessoa não venha para a igreja, ela faz com que a pessoa não tenha compromisso com aquilo que Deus ele tem para a vida dela. Deus chama ela para o compromisso, chama ela para poder fazer. Ah, não, para mim tanto faz. Por quê? Porque o diabo quer tirar você da onde Deus quer te colocar. O diabo quer fazer com que você fique no lugar que ele tem preparado para você, enquanto Deus quer te colocar no lugar que ele também tem preparado para você. É uma escolha. Deuteronômio 28, eis que hoje te proponho a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, para ti a vida. Olha só o que o Senhor fala. Ele nem dá a opção da pessoa poder escolher o que ela quer, para a pessoa não poder olhar de repente para a vida dela e falar assim: ah, vou escolher a morte. Porque ele fala assim: não, escolhe para ti a vida, porque eu sei que a morte vai ser complicada, a morte vai ser dolorida. Então o que Deus quer fazer na tua vida nessa noite, querido? Transformar a tua história. A idolatria ela é muito mais séria do que o que nós podemos imaginar. Eu fui idólatra. Eu vim de uma família que era espírita, que tinha terreiro. Eu vim de uma família que todos os anos nós íamos até Aparecida para podermos ir para o santuário. Eu conhecia as duas basílicas, ainda quando eu ia não era desse tamanho. Eu ia para outra de bondinho, para poder andar lá. Lá tinha a ferradura do cavalo que bateu a pata lá e ficou com a pata presa lá, porque era um coronel que quis entrar. Tudo isso é conversa da idolatria. Tudo conversa. Sabe por quê? Porque a maior adoração, por isso que Jesus disse em João 4:24, Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem-o em espírito e em verdade. Deus ele não quer saber o que você foi, o que você... não, Deus ele quer saber quem é que você quer se tornar nele.
Quando nós olhamos para a história de Moisés, todo mundo fala, Moisés quem era? Era um libertador. Moisés foi o cara que abriu o mar vermelho. Moisés, mas quem era Moisés primariamente? Fugitivo, assassino. Deus mudou a história do cara. Deus não está preocupado com o teu passado, com o que você fez. Ele só quer que você não se vitimize diante do que você foi e aceite o projeto que Ele tem para a tua vida, porque Ele é o único que pode, meu irmão. Só através dEle pode. Ele é o único que pode transformar, é o único que pode modificar a vida, é o único que pode fazer, Senhor, algo grandioso, para que o nome dEle venha a ser exaltado. Então, quando você entende isso, quando você coloca a tua vida diante do altar e você entende que o Senhor é o único, que o Senhor é o que pode transformar, que só Ele merece a tua adoração, a tua vida começa a mudar. E aí você começa a esquecer-se das coisas que para trás ficaram, avançando para o alvo, seguindo para onde Cristo Jesus quer que você vá. Aí sim, segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero orar por você. Eu quero que você se coloque de pé.